Bom, galera, eu vou ser mais breve nessa aula, que senão vai ficar comprido o negócio. Quando eu chegar no governo Dutra, aí eu dou uma guaribada lá no finalzinho do governo Vargas e no queremismo, tá? Então eu vou falar do governo constitucional, do Estado Novo e Cefini. Bom, é, como a gente já havia dito, né, ao final do governo provisório, em 1934, foi finalizada a Constituição e aí começa o governo constitucional. Agora o Vargas tem que respeitar o jogo democrático, agora ele tem que respeitar a Constituição, né? Agora ele tem que respeitar o legislativo, agora ele tem que respeitar o judiciário e se submeter, não é, aos limites que a divisão em poderes estabelece. Né? Essa eu acho que foi a grande dificuldade para um cara que era extremamente centralizador. Bom, a Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição de 34, em seguida elegeu o presidente dessa nova fase, né, indiretamente, para agilizar o processo, e quem foi eleito foi o Getúlio Vargas. Ele não ficou muito satisfeito com o fato da Constituição de 1934 ter estabelecido a proibição da reeleição, afinal, como eu disse, ele era um cara muito centralizador, mas ele acabou aceitando, né? Aceitou a Constituição, que era bastante inovadora para a época, embora ela tenha sido bastante, como é que eu posso dizer, limitada no sentido, para alguns historiadores, né? No sentido que ela conservou inalterada a estrutura agrária do Brasil, né? Então ela não previu algo no sentido da reforma agrária, ela não previu algo no sentido de possibilitar uma melhor distribuição de renda, né? Mas ela se sustentou em três pilares que eu acho que são muito importantes, né? O voto secreto, né? Porque ela confirmou o que o Código Eleitoral de 32 já havia estabelecido, o voto secreto. Inclusive criou a Justiça Eleitoral para cuidar do processo eleitoral, para evitar a fraude no processo eleitoral, já que o período anterior era marcado por essas fraudes aí durante a eleição. Um outro pilar muito importante da Constituição de 1934 é a legislação trabalhista, que já começa gradativamente a ser construída, né? E vai se consolidar em 1943. Tá? A consolidação, a CLT em si, é de 1943, mas a Constituição de 1934 já reconhecia diversos direitos trabalhistas, tá? Como jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, né, o salário mínimo, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, as férias anuais remuneradas, etc. Tá? E eu acho que o mais importante, embora a gente tenha que analisar de forma muito crítica esse terceiro ponto, né? Inclusive, se eu tivesse um tempinho eu ia falar da Sônia Regina de Mendonça, mas eu não vou evitar falar aí para não alongar o vídeo, que é o nacionalismo econômico. Vargas, na Constituição de 1934, conseguiu levar, né, para a Constituição, para a garantia constitucional, a nacionalização das riquezas do subsolo, né, que abriria um caminho para a nacionalização do petróleo, para a criação da Petrobras, que foi criada lá na frente, tá? Mas já em 1934 ele já tomava uma postura nacionalista, né, no campo aí econômico, nacionalizando as riquezas do subsolo para que fossem utilizadas pelo próprio país em benefício do próprio país, ok? Então acho que esse nacionalismo econômico ele é um dos principais pilares da Constituição de 1934, embora a gente, claro, tenha que analisar ele com muito cuidado e perceber que esse nacionalismo ele está muito mais de acordo com a conjuntura, com as circunstâncias, do que com a concepção, como a gente já havia comentado, né, no vídeo anterior, ok? Então, o governo constitucional começa com a Constituição de 1934, que tem, não é, essas características: o voto secreto, os direitos trabalhistas e o nacionalismo econômico, né, que vai principalmente aí no sentido de nacionalizar as riquezas do subsolo. Bom, o governo constitucional é marcado por uma polarização ideológica, não é, muito grande, que está acontecendo na Europa, né? Que é a polarização entre o comunismo e o nazifascismo. Eita, essa aula hoje está difícil. Bom,
Perdão, não dá para editar, vai seguir assim. Então, o governo constitucional ele foi marcado por uma polarização ideológica, tal como estava havendo na Europa pós-30, né, a divisão entre comunismo e nazifascismo. E aqui vai acontecer parecido. Né? Em 1932, ainda no governo provisório, foi formado no Brasil a Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira foi criada, né, com apoio das oligarquias tradicionais e de alguns setores elitistas da Igreja Católica, né? E o criador da Ação Integralista foi o senhor Plínio Salgado, né? Essa Ação Integralista Brasileira, para muitos, é uma versão brasileira do nazifascismo. Eu acho que foi o Graciliano Ramos que chamou o Estado Novo, né? que foi o período de 1937 a 45, de o fascismo tupiniquim, porque o período do Estado Novo é também muito marcado, muito influenciado pelo nazifascismo, né? Inclusive, o Vargas tinha muita simpatia pela Ação Integralista Brasileira, pela AIB, que foi criada pelo Plínio Salgado. Inclusive, um outro detalhe é que quem apoiou o Vargas foi a Igreja Católica. Inclusive, a construção lá a montagem do Cristo Redentor foi nessa época, né? Por conta do apoio que ele recebeu da Igreja Católica. Então, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, foi fundada ainda no governo provisório, em 1932, e ela defendia o quê? As mesmas bandeiras que o nazifascismo defendia. O combate ao comunismo e ao liberalismo, né? O nacionalismo extremado, né? O Estado acima dos indivíduos, né? O Estado totalitário, o Estado integral, por isso o nome integralismo, a extinção dos partidos políticos, a entrega do poder a um único chefe, né? O culto ao líder, enfim, várias características, né? Muito semelhantes ao nazifascismo. Inclusive, o lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família, ok? Inclusive, eles tinham um símbolo, assim como existia a suástica lá na Alemanha, que representava o nazismo. No integralismo existia o símbolo, a letra sigma, né, do alfabeto grego, que significa, se eu não estou enganado, soma. E também tinham uma saudação, assim como os nazistas falavam Heil Hitler, os integralistas falavam Anauê, né? Uma coisa meio bizarra. E aí, 3 anos depois da criação da AIB, foi criada a ANL, a Ação Nacional Libertadora, que tinha como presidente de honra o Luiz Carlos Prestes, que já era comunista, né? Afinal, a gente está falando de 1935, ele foi para o exílio em 1927 na Bolívia, e por lá que ele conheceu o comunismo, por lá que ele leu Marx, né? E aí ele funda em 1935, ao voltar para o Brasil, a ANL, a Ação Nacional Libertadora, que tinha os comunistas à frente, mas não tinha apenas comunistas na ANL. Também tinham liberais, também tinham democratas, também tinham republicanos, ou seja, tinham pessoas das mais variadas convicções políticas que eram contra o nazifascismo, ok? Então, essa polarização ideológica vai marcar o governo constitucional e vai levar, em 1935, ou seja, um ano depois de iniciado o governo constitucional, a um dos episódios aí, mais dramáticos desse período, que foi a tentativa dos comunistas tomarem o poder. O Luiz Carlos Prestes teria feito aí uma avaliação equivocada de que havia condição no Brasil de tomada de poder por parte dos comunistas, né? E aí, por isso, em novembro de 1935, várias revoltas militares aconteceram em alguns batalhões do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, né? Liderado por militares, claro, de esquerda, né? Não por todos os militares. Aliás, nas Forças Armadas, eu acho que existem mais pessoas de direita do que de esquerda. Mas a intentona comunista, em 1935, em novembro de 1935, eclodiu nos batalhões militares do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, mas elas não aconteceram no mesmo momento e aí acabou facilitando a repressão do governo Vargas, que conseguiu vencer sem muita dificuldade essa tentativa de golpe dos comunistas. Foi feito um combate terrível à ANL, que já havia sido posta na ilegalidade, né?
E o Prestes e várias outras lideranças, inclusive a mulher dele, que eu não sei se era mulher de fato, assim, no sentido de que eram casados, mas ela tinha um filho dele, tá? Não sei se eram só namorados, enfim, se foi só um caso. Eu não sei muito a história particular do romance do Prestes com a Olga. Mas a Olga era uma alemã judia comunista, não é? Duas coisas que não podia ser na Alemanha nazista. E ela teve uma filha, uma menina, Anita Prestes, com o Luiz Carlos Prestes. E ela estava grávida, né? No momento aí em que foi presa, né? Juntamente com o Prestes em 1936. O Prestes foi colocado na solitária, só foi solto em 1945, né? Até lá ele ficou sem ver ninguém, sem saber da filha, sem saber da mulher, mas a Olga teve um destino ainda pior, porque ela foi enviada para a Alemanha, foi extraditada, mas ainda que ela tenha suplicado ao Supremo, mas o Supremo simplesmente fechou os olhos e deixou que ela fosse extraditada, contrariando a lei, e aí ela foi morta no campo de concentração lá na Alemanha, mas a filha foi salva, né, graças à atitude brilhante da mãe da mãe do Prestes, de ter ido para a Alemanha para encabeçar uma campanha internacional para denunciar aquilo e pedir para que a filha pudesse ter o bebê e pudesse dar o bebê para a avó, né? Uma das histórias mais lindas e tristes ao mesmo tempo, porque a história é isso, né? É uma coisa linda ao mesmo tempo e triste. Não sei se eu que tenho um olhar muito, sei lá, mas enfim. Bom, então, em 1935 tem a intentona comunista, eles tentam tomar o poder, são debelados com bastante rapidez, e aí o Vargas estabelece o estado de sítio, e após o estado de sítio ele estabelece o estado de guerra sob o argumento de que os comunistas tentavam tomar o poder e que era cada vez mais inseguro, né, os rumos do país devido a essa ameaça externa. É bom lembrar que essa foi a única tentativa real dos comunistas tomarem o poder no Brasil, em 1935, ok? Então ele estabeleceu o estado de sítio, estabeleceu depois o estado de guerra, e por isso que muitos historiadores, aliás, muitos não, né? A Lília Moritz Schwartz, se eu não estou enganado, que diz que o período de toda a era Vargas de 30 a 45 é um período de ditadura com a interrupção de 34 a 35, que é o período do governo constitucional onde efetivamente teria funcionado a democracia. Agora, após 35, com a intentona comunista, essa democracia não foi efetiva, já que foi estabelecido o estado de sítio e depois o estado de guerra, né? E aí, de 35 a 37, o Vargas foi pouco a pouco caminhando rumo a maior centralização política, né? Por isso que quando chega lá em 1937, quando os partidos políticos já estavam indicando os candidatos para a sucessão presidencial, o Vargas começou a tramar um plano continuista, né? Ou seja, um plano para permanecer no poder e não fazer a transição, já que a Constituição daquela época não permitia a reeleição, né? Então ele sabia que não podia se reeleger, sabia que ia ter que passar a bola, mas acabou não fazendo assim, porque em 1937, naquele clima de estado de sítio e depois de estado de guerra, né, já em estado de guerra em 37, o temor comunista, a ameaça comunista foi manipulada ao máximo com a ajuda dos integralistas. Por isso que eu disse, inclusive, há pouco, que o Vargas era simpático aos integralistas. E aí existia um integralista, gravem bem esse nome, chamado Olímpio Mourão Filho. Vocês vão ouvir falar desse bonitão novamente. Não é o vice-presidente, óbvio, né? Não sei se tem parentesco. Olímpio Mourão Filho era um militar, não é, integralista que, ou seja, que defendia a bandeira do nazifascismo e que forjou, foi ele que falsificou, foi ele que datilografou, digitou na máquina de escrever, como se chamava datilografar, não sei se vocês conhecem mais essa palavra, né? Que eu acho que ela caiu em desuso, mas na minha época se usava muito, datilografar, né? Inclusive tinha curso de datilografia. E aí foi ele que estava lá datilografando o Plano Cohen. O que era o Plano Cohen? Um plano falso do começo ao fim, tipo nota de R$3, tão falsa que nem existe, né? Aliás, eu acho que nem é correto falar isso, porque se não existe, não é falso. Mas enfim,
Plano Cohen era falso do início ao fim, né? E ele dizia que os comunistas pretendiam um violento ataque ao país, né? O Brasil já tinha tido realmente a experiência da intentona comunista em 1935 e agora surge essa história de Plano Cohen em 1937, 2 anos depois. É óbvio que a população, no mínimo, desconfiou de que aquilo fosse verdade, mas era mentira do início ao fim, né? Dizia que os comunistas pretendiam um violento golpe ao país, inclusive contando com ataques a autoridades, com assassinato a autoridades e ataques a templos religiosos, não é? Às igrejas. O Brasil é engraçado, né? Sempre teve essa treta, né? Quando um candidato está ganhando eleição e você quer queimar ele, você diz que ele falou uma bobagem sobre religião, e aí queimam o cara, né? Porque o país sempre foi muito católico. E aí tem essa questão aí de despertar o medo das pessoas com base nessa paranoia de que os comunistas, que realmente são ateístas, né? Mas essa paranoia de que eles pretendiam violentos ataques à igreja, aos templos religiosos, e por isso o Plano Cohen despertou o medo da população em geral. Ele foi divulgado maciçamente no rádio, né? E aí o Vargas conseguiu ter o que queria, conseguiu ter as condições para continuar no poder, para dar um golpe de Estado, né? Ou seja, para dar um golpe nele mesmo. É claro que ele não deu um golpe nele mesmo porque, enfim, não tem como, mas assim, no sentido que ele deixou de ser um presidente eleito, né? Eleito ainda que seja indiretamente, ele era eleito. E passou a ser um presidente que passou a governar de forma ditatorial. Foi feita uma Constituição às pressas, né? Quem vai redigir essa Constituição é um aliado, um grande aliado do Vargas, o Francisco Campos, um grande jurista, que teria se inspirado na Constituição fascista da Polônia, né, da época. Por isso a Constituição de 1937 é chamada de Constituição Polaca. Mas existem estudos recentes que comparam a Constituição de 1937 com a Constituição polonesa e eles chegaram à conclusão de que não existem muitas semelhanças entre a Constituição de 37 e a Constituição polonesa, o que seria um equívoco aí considerar a Constituição de 37 como polaca. O fato é que essa Constituição tinha sim semelhanças com os regimes nazifascistas, com as constituições nazifascistas. E a legislação trabalhista do Vargas também tinha semelhança com a legislação trabalhista da Itália fascista, né? A Carta del Lavoro. Aliás, foi esse o tema de uma pergunta nos debates da última eleição presidencial, né? Se eu não me engano, a Manuela Dávila foi questionada, não é, por um jornalista ou sei lá quem. Meu Deus, perdão aí, pessoal. Se a legislação trabalhista havia sido inspirada se a legislação trabalhista brasileira havia sido inspirada na Carta del Lavoro, na legislação fascista italiana. E aí ela se esquivou de responder, né? Mas realmente a legislação trabalhista do Vargas foi inspirada sim na legislação, né, fascista da Itália. Bom, então o Vargas por essa ditadura do Estado Novo, né? Que ele vai inaugurar em 1937, ele vai fechar o Congresso Nacional. Inclusive, no livro do Boris Faustus, ele relata que vários deputados e senadores, eu acho que 150, né? Acho que 150 é muito, mas depois eu vejo. Enfim, o número aí não importa, mas ele fala que muitos deputados e senadores foram até o Vargas depois do golpe do Estado Novo para parabenizá-lo, porque acreditavam, e mesmo tendo perdido seus postos no Congresso, hein? Mas porque eles acreditavam piamente nessa paranoia aí de que os comunistas pretendiam tomar o poder. Então ele fecha o Congresso Nacional, fecha, né, o poder, ele acaba com o poder legislativo, ele centraliza tudo no executivo, tá? Vai criar os Conselhos Nacionais de Economia, onde ele vai centralizar mais ainda a direção da economia na mão do Estado, adotando uma postura que muitos historiadores chamam de dirigismo econômico, né? Que é quando o Estado estabelece não só a postura de coordenação, como a gente já havia comentado, mas a postura de investidor, de agente da economia, não apenas de coordenador, ok? Bom,
Os integralistas haviam apoiado o Estado Novo, o golpe do Estado Novo, né? Só que o Plínio Salgado queria ser nomeado pelo Vargas ministro da Educação. Afinal, os integralistas, o pessoal do nazifascismo gosta muito da doutrinação, né? E a gente vê isso num filme como aquele Menino de Pijama Listrado, né? Os alemães, eles faziam filmes mostrando que os campos de concentração eram super legais, que os judeus jogavam futebol, que se divertiam, que tinham lazer e tal. Tem essa questão da doutrinação, a juventude hitlerista. Essa é uma preocupação muito grande dos nazifascistas, da ideologia nazifascista. E os integralistas queriam, né, o comando do Ministério da Educação, né, que havia sido criado recentemente pelo Vargas, assim como o Ministério da Saúde. Tudo para centralizar a educação, a saúde na mão do governo federal, né? Aliás, a gente já comentou que o Vargas era um grande centralizador, né? Era bastante centralizador. Mas isso foi positivo, tá? Para você centralizar na mão do governo federal, né? E não deixar pulverizado o domínio sobre áreas importantes como a saúde e a educação. Mas o Plínio Salgado queria ser nomeado ministro da Educação. Não foi, porque eu já comentei que o Vargas ele sabia muito bem colocar todo mundo para coadjuvante para que ele continuasse protagonista. E aí os integralistas vão, em 1938, tentar dar um golpe de Estado no Getúlio Vargas. Olha que louco. Tentaram tomar o poder os comunistas em 1935. Vargas sofreu uma tentativa de tomada do poder por parte dos comunistas em 1935. E agora, em 1938, ele sofre uma tentativa de tomada de poder, né, por parte dos integralistas, ok? E aí também os integralistas são facilmente derrotados. Ele governava o Vargas naquele momento no Palácio Guanabara, onde o governador do Rio de Janeiro governa, e os integralistas, boa parte deles já foi executada ali no Palácio, na frente do Jardim, né, no Jardim do Palácio. E o movimento integralista acabou sendo posto na ilegalidade, né? Alguns líderes integralistas foram presos, mas nada semelhante ao que aconteceu com os membros da ANL. Afinal, ao Plínio Salgado foi dado o direito de se exilar em Portugal. Queria eu também ter o direito de me exilar em Portugal, né? Lá em Espinho, lá no Porto. Bom, então é isso. Então a gente já viu aí que o Vargas ele era um cara muito simpático, né, ao integralismo. Bom, agora a gente vai falar aí por fim da política econômica do Estado Novo e Zé Fini. Eu esqueci de passar aí, né? Bom. Não, aqui já vai falar da política internacional pragmática, né, que é a posição que o Vargas vai tomar na Segunda Guerra, né, que ele estava em cima do muro entre apoiar a Alemanha ou apoiar os Estados Unidos, e depois ele foi empurrado do muro para se decidir em prol dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, a economia durante o Estado Novo, a gente já adiantou, né, que foi um período que o Brasil conheceu um grande crescimento econômico. Mais por conta da conjuntura internacional do que da própria concepção do governo. Como eu havia dito, o Estado, né, se colocou como um investidor, né, e por isso o Estado acabou, por exemplo, criando muita facilidade para o desenvolvimento industrial ao criar as empresas estatais, as empresas de base, as empresas pesadas, aquelas empresas que necessitavam de um investimento muito alto e por isso acabavam não atraindo capital privado, né? E aí acabava sendo o Estado responsável por atuar nessas áreas. E aí a empresa estatal acabava, e ó, entre aspas, tá? Abre aspas aí porque eu vou ler exatamente como está escrito lá no livro da Sônia Regina de Mendonça, na página 34. A empresa estatal tem um papel de vender seus produtos ou serviços ao menor preço possível, de modo a permitir economias de custo, ok? À burguesia industrial, ok? Ou seja, a permitir economia de custo para facilitar o enriquecimento da burguesia e a promoção do desenvolvimento econômico,
ok? Também está escrito na página 31 o seguinte, olha, o governo não é do livro de vocês, tá, gente? De um livro aqui que eu já comentei com vocês, Estado e Economia no Brasil, Opções de Desenvolvimento, Sônia Regina de Mendonça, né, editora Graal. Página 31. O governo, visando acelerar a acumulação privada, particularmente pelo rebaixamento dos custos de produção das indústrias, interveio em inúmeras áreas. Ele distribuiu ganhos e perdas entre os diferentes grupos capitalistas, realizou gastos fiscais com finalidades de agilizar a reprodução do capital, estabeleceu subsídios dos mais diversos e fixou preços de compra e de venda, em particular o preço da força de trabalho. O que está falando aí? Da legislação trabalhista. Quando o Estado estabelece o preço do salário mínimo, né, o preço do salário, isso é positivo porque ele garante um mínimo de renda para o trabalhador, mas, por outro lado, ele está tirando do movimento operário, né, o direito de reivindicar melhores salários. Afinal, quem decide o preço do salário mínimo é o Estado, não é o empresariado. Então não adianta o trabalhador pressionar o empresariado, não adianta o trabalhador pressionar o patrão por aumento de salário, por quê? Claro que até adianta porque o patrão pode aumentar, não é, para 2 salários e tal, mas o salário em si é reajustado pelo governo, ok? Então o Estado novo, o governo Vargas, ele adotou várias estratégias para estimular o desenvolvimento econômico, como a criação das indústrias de base, né, o estabelecimento de subsídios, né, de isenção de impostos, por exemplo, inclusive da definição de preços da compra e venda de produtos, como, por exemplo, até da força de trabalho. Tá? Em síntese, aí eu continuo a leitura que eu tinha parado aí só para comentar. Em síntese, o papel do Estado no período 1930-1955 foi o de criar as bases para que a acumulação capitalista industrial ao nível das empresas pudesse se reproduzir. Tá? Entretanto, a pedra de toque do modelo estabelecido no pós-30, cuja novidade residiu na implantação pelo Estado do setor industrial de bens de produção, foi a legislação sindical e trabalhista, constituída ao longo do período. Tá? E isso por 2 razões. Por um lado, porque ao substituir o mercado como formador do preço da força do trabalho, que eu acabei de falar, o Estado evitava a possibilidade de um confronto direto entre o capital e o trabalho. A fixação do salário mínimo em 1940 é um exemplo disso. Por outro, porque ao fixar esse salário mínimo em níveis realmente biológicos, né, ou seja, era o salário mínimo realmente basicão para só bancar a comida e as coisas básicas do sujeito. A legislação trabalhista reduzia ao máximo possível os gastos dos empresários com a folha de pagamento. No cálculo do salário mínimo não foram computadas, por exemplo, despesas com educação ou saúde. De uma maneira geral, boa parte dos estudos dedicados ao tema preocupa-se muito mais com a dimensão política da legislação trabalhista estabelecida ao longo do período varguista, né, voltados para a problemática da construção das bases do regime populista no país. Esses autores deixam em segundo plano o que em nosso estudo, ou seja, no estudo da Sônia Regina de Mendonça, é prioritário. A avaliação do salário mínimo como um poderoso instrumento da acumulação urbano-industrial. Esse livro, então, é brilhante porque ele demonstra, né, a fórmula econômica que o Vargas e os outros governos utilizaram para desenvolver a economia. Né? E ele diz que o salário mínimo foi um dos poderosos instrumentos, ela diz, né, foi um dos instrumentos, né, poderosos da acumulação urbano-industrial, da acumulação capitalista. Né? Então, tem gráficos, tem tabelas, né? Se depois alguém tiver dúvida aí, eu comento mais. Por fim, eu só vou ler o parágrafo da página 33, um parágrafo apenas, para que vocês vejam aí o que eu estou falando e que não é apenas o que eu estou falando, né? O que eu estou reproduzindo a partir do que eu estudo. Por certo que a legislação trabalhista e sindical dos anos 1930 e 40 não se reduziu apenas a tais aspectos, né, que eu não li aí, enfim,
A burguesia industrial brasileira teria também ganhos políticos a partir dela. Então, esse parágrafo quer mostrar que justamente a legislação trabalhista não beneficiou apenas o trabalhador, mas também beneficiou a burguesia industrial. A começar pelo próprio tipo de utilização da estrutura sindical de que se valeu. Esta concebida de forma verticalizada e hierarquizada a partir da representação única por categoria profissional, não só transformou o sindicato numa agência do aparelho de Estado, como permitiu a mobilização controlada das classes trabalhadoras e suas lideranças. Então, o que o texto vai falar aí, é justamente dos mecanismos que o Vargas se utilizou para promover o desenvolvimento econômico às custas, inclusive, do trabalhador, porque a legislação trabalhista parecia apenas um benefício para o trabalhador, mas em muitos casos ela previa ganhos para as elites, por exemplo, ao estabelecer a proibição de greves. Então, se ele fosse bonzinho e tivesse preocupado apenas no trabalhador, ele não proibiria greves. Bom, pessoal, eu vou falar até aqui, na próxima, quando eu falar do Dutra, não vai ter mais aula de revisão sobre o Vargas, porque senão a gente vai repetir muito aí, É um tema interessante, é um tema recorrente, é um tema que eu acho muito legal falar e necessário, não apenas legal, não estou falando aí porque eu acho legal, acho várias outras coisas legais também, mas eu tenho que parar aqui e aí quando eu falar do Dutra, do Eurico Gaspar Dutra, eu volto lá rapidinho para falar da postura que o Vargas tomou diante da Segunda Guerra Mundial e do ano de 45, do último ano do Estado Novo, que é quando houve o queremismo, ok? Bom, é isso, vou correr aqui para postar para vocês para a próxima aula, antes que eu vá para outra turma. Um abraço e aí depois eu vou postar o exercício para vocês também juntamente com esse vídeo ou após o carregamento dele.